sou a Teacher Eduarda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os artigos em inglês. Essa aula vai ser só uma introdução e na próxima a gente vai entrar um pouquinho mais detalhe, tá bom? Então vamos lá. O que são os artigos? Eles são palavras que a gente vai usar para definir os substantivos, tá? Eles vão vir na frente dos substantivos e eles vão poder ser definidos ou indefinidos. No português, a gente tem os artigos definidos o, a, os e as, e a gente vai ter os indefinidos também, uma, uns e umas. E eles vão ser usados no singular e no plural. No inglês é um pouquinho diferente. A gente vai ter um artigo definido, que vai ser o the, THE, e ele vai ser traduzido ou vai significar o, a, os e as. Ele vai poder ser usado singular, plural, masculino e feminino, tá bom? Os indefinidos, a gente vai ter dois. A gente vai ter o a e o an. E eles vão ser um ou uma. Ou seja, eles só vão ser usados no singular, apenas no singular, masculino ou feminino. É importante saber, antes da gente entrar realmente nos artigos, a gente vai ter que saber se o contexto que aqueles substantivos vão ser definidos, se ele é contável ou se ele não é contável. Tá? Por que eu estou falando em contexto e não o substantivo em si? Porque não adianta eu dizer que um substantivo é contável e de repente ele vai aparecer e opa, ele não está contável aqui, ou dizer que não é contável e ele está contável aqui em outra situação. Então o que interessa é o contexto em si, tá? Já vai ficar mais claro num minutinho. Então, em inglês a gente vai ter os contextos que são countable, que a gente pode contar, e os uncountables, que são os incontáveis. Tá? Ou seja, eles não vão ter plural, ok? Quais são os contextos incontáveis em inglês? Líquidos, tá? Quando aparecer líquido em contexto incontável, só singular. Além disso, é difícil da gente contar ideias abstratas, pós e grãos, principalmente quando a gente está falando de receitas, farinha, arroz, sal, açúcar, até areia são coisas que são incontáveis, porque é muito difícil contar, é muito pequena a partícula deles. Além disso, substantivos de massa, o que denominam coisas muito grandes, fenômenos naturais, estados, sentimentos e gases, tá? Essas são coisas que a gente normalmente não pode contar no inglês. Então, nos contextos incontáveis, a gente vai poder usar palavras ou expressões para tornar esse contexto contável. Tá, peraí, o que significa isso? Olha só, eu vou ter coffee, tá? O café. Eu não posso contar café em si, mas eu posso contar xícaras de café. Eu posso colocar ali a cup of coffee, uma xícara de café, para tornar isso uma coisa contável. Eu vou poder contar as xícaras, 1, 2, 3, 4 xícaras de café. Mesma coisa com a água. Eu posso dizer um copo de água. Então eu estou transformando essa água em um elemento contável nessa situação. Daí continua com colher de chá, colher de sopa, jarra e todos os outros. Tem milhares de opções que a gente pode usar aqui, tá bom? Portanto, a gente vai poder fazer o plural disso. A gente vai poder dizer 2 cups of coffee, 2 xícaras de café. A gente vai poder também dizer 3 copos de água e assim por diante. Mas olha só, onde é que está a marca do plural aqui? Ele não está no coffee, não está no water, não está no salt, sugar e todos os outros. Ele vai vir na unidade de medida. Então, a gente vai ter que colocar o S do plural na xícara, no copo, na colher, na lata. É aí que vai o plural, tá? Não no substantivo em si. Isso vai ter que prestar atenção, ok? Além disso, a gente não vai poder usar os artigos em inglês antes de nomes próprios que estão no singular. Claro, nos contextos que a gente não pode contar, a gente não vai usar artigo. E também em generalizações, tá? Vamos ver os exemplos então. Eu vou dizer, em português, a gente diz a Eduarda é professora. A gente vai colocar o artigo ali antes. No inglês a gente não pode fazer isso, tá? A gente vai colocar um nome direto sem nada antes. Eduarda is a teacher, certo? Depois a gente pode falar do amor. A gente não tem como contar o amor. No português a gente pode dizer o amor é lindo.
tá? Mas no inglês a gente não pode colocar o artigo antes, a gente vai colocar direto amor. Love is beautiful, nada antes de amor. E generalizações ou coisas que são verdades conhecidas por quase todo mundo, a gente não vai colocar artigo também. Por exemplo, se eu vou falar dos leões, que os leões são animais selvagens, são animais perigosos ou coisas assim, a gente não vai colocar artigo antes como a gente faz no português. Ah, os leões são. Não. No inglês vai direto lions. Não tem nada antes, ok? Porém, a gente pode ter artigo quando a gente vai transformar isso num contexto que a gente pode contar. Por exemplo, olha só, a gente vai dizer I want coffee, eu quero café. Como café a gente não pode contar nesse contexto, não vai artigo ali. I want, vai ter o sujeito, vai ter o verbo e o substantivo ali direto sem artigo. Mas tá certo também eu dizer I want a coffee, eu quero um café. A gente faz isso no português também. Só que daí quando a gente diz I want a coffee, o que a gente está querendo dizer? A gente quer dizer que quer uma xícara de café. I want a cup of coffee. Então, quando a gente faz isso daqui, a gente entende que a pessoa está querendo uma xícara ou um copo ou qualquer que for o recipiente comum daquele líquido, como é o caso aqui, tá bom? Então tá, por enquanto é isso para a introdução dos artigos. Não esqueçam de curtir o vídeo, dá um like na página do Facebook, se inscreve no canal e see you next time. Bye bye!